Fala aí, pessoal. Como a gente já tinha comentado, como a gente já tinha conversado um pouquinho antes, né? Vamos começar os nossos temas. Então, nós vamos falar sobre neonatologia e sobre pediatria. Tá? Agora a gente vai falar apenas sobre neonatologia, né? Novo nascimento, tá? Então, vamos falar sobre este tema de cães e gatos, ok? Então, tá aqui, né? Neonatologia, uma definiçãozinha de neonatologia, é a ciência responsável pelo estudo dos recém-nascidos. Então, o termo neonato, ele vai desde o nascimento até a segunda semana de vida, certo, no cão, e até o 10º dia ou o momento da abertura dos olhos lá nos gatinhos, tá? A gente sabe que os olhos eles vão ser abertos por volta de 10 dias, né? Então, para cães, o termo neonato é até a segunda semana de vida, então, um pouquinho depois que ele abriu os olhos, né? E para os gatos, em torno de 10 dias, isso é o que nós chamamos de período de neonato. Porém, isso não é consenso, né, entre os autores da veterinária. Esse autor, por exemplo, o Grant, ele considera os neonatos até o desmame, ou seja, até em torno de 30 dias de vida, né, ou até as 4 semanas de vida. Então, podemos falar que neonatologia compreende este período, né, do nascimento até a fase de desmame, tá? Segunda, terceira e quarta semana, mais ou menos. E aqui o outro autor, né, relatando que neonatologia é o estudo destas circunstâncias, do filhotinho até a puberdade. Então, desde o nascimento até a sua puberdade. Tá? Então, em cães e gatos recém-nascidos, o termo neonatologia geralmente refere-se às primeiras 12 semanas de vida. Ou seja, esse autor está comentando, está falando que a neonatologia é até a quarta semana, até o 3º mês de vida, né, no caso. Então, de uma forma geral, o que podemos falar da neonatologia? Que é até o desmame, ok? É um período de grande importância. Por que é um período de grande importância? Cerca de 30% dos filhotinhos vão morrer nessa fase chamada de neonatologia. E aí, se a gente pega um animal com grande poder zootécnico, né? Se a gente pega um animal com grande valor econômico, onde seu filhotinho custa 4, 5 mil reais, e normalmente nasceram 2 ou 3 filhotinhos, né? É uma fase onde o proprietário não quer que esse filhote morra de jeito nenhum, por causa que é uma perda econômica muito grande, certo? Isso levando para o lado econômico financeiro, né? Além do lado do apego emocional também, que as pessoas têm com relação aos animais recém-nascidos, tá? Então é um período de grande importância, exatamente por causa que muitos desses filhotes vêm a óbito por alguns problemas que a gente vai ver. Então, as causas, né, desses óbitos nessa fase chamada de neonatologia são essas daqui, ó. Condições fisiológicas, condições congênitas, genéticas, comportamentais, ambientais e até quadros infecciosos, tá? Quando a gente pensa em condições congênitas ou genéticas, a gente pensa em malformações, né? Aquela fenda palatina, onde o filhotinho vai mamar e vai ter uma aspiração e vai para o pulmão. Causas comportamentais, onde a mãe não aceita o filhotinho ou a mãe mata esse filhotinho, né? Condições ambientais de higiene, principalmente, e as causas infecciosas, né? Que o filhotinho vai adquirir e vai vir a óbito por causa disso. Quando a gente entra em condições fisiológicas, quando a própria mãe não tem leite, por exemplo, o suficiente para amamentar esses filhotes, né? Então, essas são as principais causas do óbito nessa fase chamada de neonatologia. Então, a neonatologia, né, vai desde a escolha dos pais. Por exemplo, nós não podemos pegar animais de tamanhos extremamente discrepantes, né? Uma mãe extremamente pequena e um pai extremamente grande, ou o contrário, porque esses filhotes terão um tamanho desproporcional. E se a fêmea for de um tamanho menor, provavelmente esses filhotes não nascerão naturalmente, poderão até vir a óbito, né?
Então, e logicamente, eu também não posso colocar irmãos para cruzar aqui, porque o potencial de problemas hereditários, problemas genéticos é muito grande, não é isso? Então, a neonatologia, ela já começa na escolha dos pais, certo? E aí, quando a fêmea estiver gestante, quais são os cuidados que devemos ter com essa fêmea gestante? Logicamente, nutrição é primordial, não é isso? Se ela tiver uma boa nutrição, os fetinhos também estarão sendo bem desenvolvidos, né? Higiene acima de tudo. A fêmea deve ser vacinada e vermifugada, isso nós trataremos no na nossa próxima aula. Deve ser controlados os ectoparasitas a fim de evitar qualquer doença que interfira na gestação. E, logicamente, a fêmea deve ser acompanhada por exames de rotina, né? E o uso de qualquer fármaco, período crítico para a utilização desse fármaco, normalmente é a parte final da gestação, né? De 8 a 20 dias na cadela, o terço final dessa gestação, e de 5 a 10 dias na gestação da gatinha, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre a preparação para o parto e quais cuidados nós devemos ter nessa fase, imediatamente ao pós-parto. Então, a preparação do parto ela começa aqui, ó, com o preparo da cama e com a higiene da fêmea, né, da parturiente. Vamos pensar que é uma fêmea, uma raça extremamente peluda, com os pelos longos, certo? O ideal seria fazer uma tosa, o ideal seria tosar esses pelos da região perivulvar e da região abdominal, não é isso? Para evitar que esses pelos entrem em contato com secreções e que seja um acúmulo, né, um local de propensão para o desenvolvimento bacteriano, certo? E o momento do parto ele requer privacidade. Lógico, isso não é uma regra. Quem tem fêmea em casa e ela já pariu, já sabe mais ou menos o que eu estou falando, certo? Tem animais que procuram ficar totalmente isolados, né, durante o parto. Tem animais que gostam, que preferem que tenha a presença de uma pessoa da casa junto, né, neste momento, certo? Primeiro estágio do parto ele pode levar até 3 dias, né, até 72 horas, e o segundo estágio do parto é propriamente o parto dito, né, são esses esforços expulsivos onde o filhotinho ele vai nascer. Então, nesse primeiro estágio, que pode durar até 72 horas, o animal fica inquieto, a barriga do animal, abre aspas, ela cai, né? Apresenta essa flacidez abdominal e temos também relaxamento desses ligamentos pericaudais. Então, ocorre todo esse relaxamento abdominal. E o mais pronunciado, queda de temperatura da parturiente, certo? Após esse momento, que pode levar até 72 horas, o segundo momento é a expulsão desses fetinhos, certo? Ela expulsa esses filhotinhos, se o animalzinho nascer envolto, né, com a placenta, ela vai rasgar, vai comer essa placenta e vai comer todos os envoltórios, todo aquele líquido que envolve o filhotinho, né? Com o ato de mastigação, ela vai cortar o cordão umbilical e vai lamber, né, este recém-nascido. E aí a gente já começa a pensar da seguinte maneira: se a fêmea não fizer isso, ou se for necessário uma cesárea neste animal, é você, o médico veterinário, são vocês e os seus auxiliares que vão fazer isso, né? Tirar o animalzinho da placenta, limpá-lo com o pano, né? Fazer todo este movimento que, no caso, seria a mãe que estaria fazendo. Imediatamente pós-parto, o que é extremamente importante acontecer é a ingestão do colostro por esses filhotinhos. Vocês tiveram imunologia e sabem que o colostro não é o leite propriamente dito, né? O colostro nada mais é do que esse aglomerado, né? do que esse acúmulo de proteínas, imunoglobulinas, que vai fornecer a imunidade passiva para os filhotinhos, né? Metade da imunidade passiva é adquirida até 9 horas após o nascimento e a outra metade em até 30 horas. A absorção intestinal dessas imunoglobulinas, normalmente, ela já começa a parar 24 horas após o parto. Então, se o filhotinho não ingerir esse colostro nas primeiras horas de vida, provavelmente esse filhotinho virá a óbito. Com relação ao tamanho da ninhada, né?
Quanto menor o cãozinho, menor a sua ninhada, né? Cães grandes e gigantes podem ter até 12, 15 filhotinhos. Já os cãezinhos pequenos, em média, 2, 3 filhotinhos por par. E quando nós falamos em gatos, em média, tá? 5 filhotinhos por ninhada. Então, o neonato, né? Até 2 semanas de idade, 90% do tempo ele vai dormir. O restante do tempo ele está se alimentando, né? Ele está mamando. O período crítico de vida, logicamente, são as primeiras horas de vida, são as 36 primeiras horas. E com relação ao ganho de peso, é extremamente importante você pesar esse filhotinho quando ele nasce e pesá-lo todos os dias. Nas primeiras 24 horas, o ganho de peso não é significativo. Menos de 10% do peso vivo dele, ele adquire nas primeiras 24 horas. Porém, depois do primeiro dia, ele vai ganhando 10% do seu peso por dia. Então, se a gente pensar, vamos fazer um cálculo simples aqui. Se o animalzinho pesa 100 gramas, no primeiro dia ele tem que ter 110 gramas. No segundo dia, ele tem que ter 122 gramas, e assim por diante, né? Então, ele tem que ganhar 10% do seu peso por dia, tá? Se ele ganha menos que 10% ou não ganha peso, significa que a alimentação está sendo insuficiente. E aí é extremamente importante leite artificial, certo? Em torno de 15 dias ele já dobrou seu peso do nascimento. E quando nós falamos, né, da administração artificial do leite, né, um leite artificial, é importante termos alguns cuidados, tá? Logicamente, o uso de mamadeiras ou, dependendo do tamanho do animal, até seringas, né? A gente pega uma seringuinha de insulina, tira a agulha, pega o leite e fornece esse leite para o filhotinho, tá? A posição também é extremamente importante, né? Notem a posição desses animaizinhos, ó, decúbito ventral, pescoço e cabeça estendida, tá? Para evitar que ocorra pneumonia aspirativa, para evitar que esse leite vá para o trato respiratório. Além disso, você tem que perceber se o animal apresenta reflexo de sucção para ingerir este leite. Então, quando a mãe não tem leite o suficiente, não está dando leite, ou até a mãe veio a óbito, né, por algum motivo, os leites artificiais. Nós temos diversos leites comerciais, aqui está um deles, Pet Milk, né, vem todas as instruções no rótulo da embalagem, quanto que você vai diluir, e tem as receitas caseiras também. Aqui eu coloquei alguma das receitas caseiras que são mais utilizadas, né, que vai leite em pó integral, gema de ovo, sal, óleo vegetal, uma fonte, né, de açúcar, né, no caso mel ou dextrose, e vitaminas do tipo do complexo B, certo? Então, isso é uma receitinha caseira, tá? Logicamente, você deve tomar um cuidado no preparo e no armazenamento desta receita. Então, quando nós falamos em leite artificial, ele pode ser armazenado, a mistura que você fez, né, pode ser armazenada em geladeira por até 24 horas. E deve ser oferecido sempre na temperatura corpórea, né, sempre morno, ok? Então, aqui estão aqueles cuidados que a gente falou durante a alimentação, segurar o filhotinho com a cabeça e o pescoço estendido, né, com a cabeça erguida. O leite deve ser aquecido para o conforto térmico. Lembra que ele está mamando, deveria estar mamando da mãe, né? Temperatura aí de 37, 38 graus Celsius, né? E durante e após a amamentação, feita a higiene da região perianal. Como que você pode fazer essa higiene? Com algodãozinho umedecido em água morna ou óleo mineral, ou até também pegar um cotonete e massagear e limpar essa região perianal, né? Prepúcio ou vulva também no caso. Para quê? Para estimular o filhotinho a defecar e a urinar. É a lambedura que a mãe faz que estimula o filhote a defecar. Então aqui, como você está oferecendo leite artificial porque a mãe não está fazendo isso, a mãe provavelmente não está cuidando, né? Então você deve estimulá-lo para ele defecar e para ele urinar também. Em torno da terceira semana de vida, já acrescentar alimentação sólida, né? Como que você vai fazer isso? Continua dando leite artificial ou continua deixando o animal amamentando, só que aí você vai introduzindo a ração
umedecida com água ou até papinha, né? Para ele começar a brincar, se interessar por essa novidade, e aí ele vai começar a comer essa papinha ou essa ração amolecida, tá? Quantidade de leite, ou seja, quantos ml de leite deve ser oferecido, tá aqui, ó. Se o animal tem em torno, vamos lá, colocar aqui, ó, 7 dias de vida, de 22 a 25% do peso dele deve ser de leite, tá? Então, é só a gente fazer o cálculo, né? Se o animal pesa 100 gramas, vamos colocar 100 gramas para ficar mais fácil, né? Se o animal pesa 100 gramas, 25% de 100 gramas é 25 ml, né? Então, a gente oferece 25 ml para ele, certo? Que deve ser oferecida por vez, ok? Então, alguns cuidados com o neonato que nós devemos ter, logicamente, alimentação, o estímulo para micção e defecação, que a gente já falou, estimular a vulva, prepúcio e o ânus, né, com algodãozinho ou um cotonete. O aquecimento desses animais, porque até 30 dias de idade ele não mantém a sua temperatura corpórea, tá? Então, 1 grau de variação no ambiente, 2 já é o suficiente para o animalzinho ficar hipotérmico, tá? Então, devemos tomar cuidado também com salas com ar-condicionado, quarto com ar-condicionado, onde esse filhotinho possa estar. Até os 30 dias, o centro hipotalâmico dele não é maturo o suficiente, então ele não consegue controlar a sua própria temperatura, certo? E muitas vezes os animaizinhos apresentam isso que nós chamamos de tríade do neonato, que é o que vai levá-los a óbito. O que é essa tríade? Como o próprio nome já diz, são 3 alterações: hipotermia, hipoglicemia e desidratação. Os filhotinhos desidratam muito fácil porque 80% do peso dele é água. Então, qualquer variação, uma pequena variação, já é o suficiente para levá-lo a esse quadro de desidratação. Lembrando que nessa fase de neonatologia, né, a maior causa de mortalidade são de causas não infecciosas. Não é uma causa infecciosa que vai matar o filhotinho, né? Lógico, pode matar, pode levá-lo a óbito também, só que a maior causa de mortalidade é, por exemplo, da tríade do neonato. Então, a tríade do neonato está aqui exemplificado nesse fluxograma, né? Hipotermia, hipoglicemia e desidratação, tá? Então, animal hipotérmico, animal hipoglicêmico, ele não apresenta sistema de defesa, né? Ele é imunodeficiente, propenso a infecções, levando a uma debilidade desse neonato. Ou, se o animal está hipotérmico, ele não se alimenta, então ele vai ficar desidratado. Essa desidratação, chegando até um quadro de choque hipovolêmico, né? Causando uma insuficiência cardiorrespiratória, insuficiência renal, neonato debilitado. Então, quer dizer que esses 3 fatores vão levar o nosso neonato a óbito. Então, se o animal apresenta hipotermia, logicamente, eu vou suspender a alimentação via oral e devo aquecer esse filhotinho lentamente. Se eu aqueço ele muito rapidamente, eu vou causar uma vasodilatação periférica muito grande, o que vai favorecer ainda mais a desidratação. O animal com hipoglicemia, o que nós devemos fazer? A administração de glicose, né, via oral. Então, a gente pega a ampolinha de glicose e dá via oral para esse filhotinho. E se o animal estiver já apresentando desidratação, eu vou fazer essa reidratação subcutânea ou, dependendo da situação, até uma desidratação mais agressiva, né, intraóssea. Então, a primeira fase do tratamento do neonato, né, da tríade do neonato, é a reidratação, certo? Ringer com lactato ou glicose 5%. Nós ainda vamos ter aulas sobre os tipos de fluidoterapia, tá? Então, a gente só está colocando os nomes aqui, mas a gente vai explicar o que é cada um deles, certo? Logicamente, se eu colocar glicose, eu não posso fazer subcutânea, tá? Então, via subcutânea para uma reidratação lenta, então é quando o meu animalzinho tem uma desidratação leve, e intraóssea, e V, logicamente, no neonato, dificilmente a gente vai pegar, certo? Então, apenas intraóssea. Logicamente, somente naqueles casos que o animalzinho já está chocado, já está em estado de choque. E aqui está a dose, né? 4 ml de
fluidoterapia para cada 100 gramas de peso vivo a cada 3 horas, tá? Após essa fase, o animal, na fase 2, ele já começa a procurar a mama, né? Então, o tratamento aqui é exatamente igual à fase 1. Logicamente, aqui a gente já não tem mais essa reidratação intraóssea. Eu vou aplicar glicose via oral, 1 ml para cada 100 gramas de peso vivo a cada 1 hora, e a fluidoterapia subcutânea. Conforme o animal vai evoluindo e vai melhorando o seu quadro, né? Então a gente ainda continua com a glicose 10%, aqui o animal já apresenta reflexo de sucção, e a gente incrementa o leite artificial ou até o materno, só que a gente vai diluir. Então, aquela receitinha que nós passamos, ou até o próprio leite materno, nós vamos diluir isso com água, tá? Então, metade de leite, metade de água, e fornecer essa mistura morna, ok? E na última fase do tratamento, ou seja, na fase final do tratamento, já incremento, né, já incluo a alimentação normal para este animalzinho, certo? A alimentação normal, e esse animal já vai ser devolvido para a mãe, no caso, ele já vai ser colocado para amamentação natural. Então, aqui um resumo, né, do tratamento dessa tríade do neonato. Aquecer muito lentamente esse filhotinho, limpar a pele, principalmente da região anogenital, urogenital, né, com água morna ou óleo mineral, hidratar a mucosa oral e conjuntiva, mudança de decúbito se o animal não faz isso, e massagem com óleo mineral também no dorso, né, para estimular os órgãos do sistema digestório a ocorrer o peristaltismo, tá? Então esses são os cuidados, né, ou um resumo do tratamento para essa síndrome do neonato, ou para essa tríade do neonato. Ok, pessoal? Então, com relação à neonatologia, era isso que nós tínhamos que abordar. Agora, nossa próxima aula, né, ainda hoje, nós iremos falar sobre pediatria, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.